Primeiramente, nós vamos falar sobre a origem de Londres. Londres se trata da capital do Reino Unido. Ela apareceu depois que os romanos a conquistaram. E lá no século III, Londinium, com seu porto, tinha cerca de 50 mil habitantes. Durante o século VII, se formou ali a capital do pequeno reino Essex e sede episcopal, depois de arruinada do século V. Incursões escandinavas ocorreram lá por volta do século XI, e Londres virou o primeiro centro urbano do país, depois que os colonos dinamarqueses que fomentaram o comércio chegaram. Reis escandinavos e dinamarqueses obrigaram a cidade a pagar tributos. Em 1067, a cidade recebeu os mesmos direitos que um condado, e só dependeu da autoridade real, além do surgimento da Torre de Londres. Mas em 1191, que criou seu cargo de Lorde Prefeito de Londres. No entanto, só em 1215 que Londres realmente passou a poder escolher o seu prefeito. A Inglaterra não teve uma capital fixa ali por muito tempo. Então, no século XVIII, Westminster se tornou uma das principais sedes do governo. E o auge do comércio europeu foi mais um motivo para tornar Londres a capital do reino. Finalmente, podemos passar por histórico de expansão urbana de Londres. O Porto de Londres virou o centro de distribuição de mercadorias lá no século XIV, e essas distribuições foram aumentadas pela indústria têxtil no século XV. A centralização política e a expansão do comércio marítimo, que no caso foi tudo o que realizou Stuart, que a manteve ao decorrer dos anos, beneficiou a cidade do século XIV até o meio do século XVII. Em 1665, grande parte da cidade estava fechada dentro da antiga muralha, passando por uma epidemia, que no caso era de peste bubônica, a qual matou 15% da população. E em 1666 não estava fácil, o grande incêndio destruiu 80% do local. Para a reconstrução da cidade, se sanaram as necessidades urbanísticas e muitas obras-primas do arquiteto Wren foram usadas na época. O centro da vida social inglesa passou a se encontrar lá por volta dos palácios, salões, teatros, sociedades culturais e museus, além de a fundação do Banco da Inglaterra, em 1694, que fez parte dessa reconstrução. Sabemos que grande parte de Londres é da época vitoriana. Até o começo do século XIX, ela era limitada à cidade romana, que era mais para Westminster e Mayfair, sendo cercada de campos. Em 1825, com a industrialização, a expansão do fluxo comercial e financeiro no Império Britânico, na era mercantilista, Londres acaba se tornando a cidade mais populosa do mundo. Essa expansão provocou alguns problemas, como por exemplo a epidemia de cólera, que foi em 1832, e em 1858 o Grande Fedor, que suspendeu as sessões parlamentares. De 1750, a população passou de 700 mil habitantes para mais de 4 milhões e 500 mil, até 1901. No final do século XIX, a cidade se tornou a capital das finanças e do comércio internacional. Agora, lá para 1888, uma nova unidade territorial autônoma, que era o Condado de Londres, foi criada. Ela era dividida em 29 zonas eleitorais, a cidade e mais 28 burgos metropolitanos. Mais tarde, tendo uma expansão progressiva que ultrapassou seus limites. Depois de um período estacionário, a população da capital diminuiu após a Primeira Guerra Mundial, com menos de 3 milhões e 500 mil habitantes, até 1950, enquanto a área suburbana crescia. Em 1963, uma nova divisão da aglomeração antiga foi feita, incluindo o Centro Antigo e mais 32 burgos metropolitanos. Odiernamente, os fatos mais importantes de Londres foram a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi efetivada lá em 2021. O primeiro mapa apresentado retrata a localização de Londres. A cidade fica na região sudeste do Reino Unido. O próximo mostra as cidades de Londres e Westminster, em 1700. Esse mapa mostra a reconstrução de Londres após o Grande Incêndio em 1666 e o início de seu desenvolvimento urbano com o surgimento da Revolução Industrial, apontando os locais mais importantes das cidades. Esse mapa foi chamado de London County Plan, ou Plano do Condado de Londres, em português. Criado em 1943 por John Henry Forshaw e Sir Leslie Patrick Abercrombie, foi o primeiro projeto ambicioso para restaurar a cidade no pós-guerra. Além das construções de novas estradas e da implantação de um sistema sanitário que não prejudicasse tanto o rio Tamisa, também foram elaborados sistemas de controle urbano e para a preservação da paisagem rural e agrícola ao entorno da cidade.
E por fim, esse mostra a distribuição urbana da cidade de Londres e a sua região metropolitana em 2015. Na época, eram as maiores áreas de toda a União Europeia. A cidade de Londres foi fundada em 46 d.C. e possui cerca de 9 milhões de habitantes. Abriga em seu centro pontos turísticos e locais importantes como as sedes do parlamento e o relógio do Big Ben. A cidade de Londres é a capital da Inglaterra, que possui 9 regiões geográficas, cada região engloba um número de condados. Alguns desses condados se subdividem em condados metropolitanos e não metropolitanos, que podem ainda se dividir em distritos. As regiões são as seguintes: North East, que é uma região rica em história porque ela foi fronteira norte do Império Romano e local de batalhas contra a Escócia. Foi um importante centro de construções de navios e mineração de carvão, e atualmente as principais indústrias que se encontram na região é a de turismo, agricultura e indústria farmacêutica. Northwest, que se destaca pela manufatura de alguns produtos e porque é um lugar de grande beleza natural. Yorkshire Humber, que é conhecida pelas minas de carvão, mesmo que a maioria tenha encerrado as atividades na década de 70 e 80. West Midlands, onde as cidades prosperaram com a Revolução Industrial, mas que com o declínio da manufatura sofreu com uma forte crise de desemprego que levou à decadência das cidades. East Midlands, que possui grandes áreas agrícolas e beleza natural. O leste da Inglaterra, também conhecido como Anglia, que é onde se localiza Cambridge e sua universidade, o que atrai muitas mentes brilhantes e pesquisadores. South East, que é a região com maior densidade demográfica e a segunda mais rica do país devido à proximidade com a capital e às conexões rodoviárias. South West, que assim como a região anterior, é um importante centro econômico para o país e é forte no turismo, possui parques nacionais e belas praias. E Londres, que é a maior cidade do país e principal fonte econômica, sendo responsável por mais ou menos 20% do PIB. A cidade se subdivide em 32 distritos administrativos, sendo 12 deles distritos internos. Dados gerais. Economia. Estando dentre os 4 centros de comando da economia mundial, Londres é responsável por cerca de 20 a 30% do PIB britânico. Antigamente, a base de sua economia era a indústria. Hoje são as áreas de finanças, turismo e prestação de serviços. O PIB da cidade era de 700 bilhões de dólares e o PIB per capita de 68.200 dólares, segundo uma estimativa de 2020. População. A população conta com quase 9 milhões de pessoas. Para ser mais exata, 8.982 milhões. Ela é a maior cidade populacional do Reino Unido e a sua população é diversificada, contando com muitos imigrantes. Saneamento e serviços básicos. Na atualidade, o sistema de esgoto londrino está entre as 7 maravilhas do mundo industrial. Para chegar a isso, a metrópole teve que passar por uma crise em 1858, nomeada o Grande Fedor. O rio Tamsa havia sido contaminado por dejetos humanos e o seu odor não era nada agradável aos civis. Graças a Joseph Benzalgate, o problema foi resolvido. Ele criou um sistema subterrâneo de esgotos, aproveitando a topografia da capital. Os serviços básicos de Londres, na saúde, contam com o GP, General Practitioner Surgery, que é basicamente uma UPA no Brasil. Na educação, o ensino é gratuito até os 16 anos de idade e suas instituições estão sempre no topo dos rankings educacionais. Transporte público. Para se locomover pela cidade, os habitantes usam metrô, ônibus, DLR, trens ou barcos. Na gestão de resíduos, Londres utiliza-se de uma administração descentralizada que delega responsabilidades para os conselhos locais e os vários setores privados, além da conscientização da sociedade local, que contribuiu muito para que as autoridades investissem mais no setor, elevando a coleta seletiva na Inglaterra de 12% para mais de 40% na década passada. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente da Inglaterra, DEFRA, a meta de reciclagem é de 60% para 2031, com lixo zero para aterros até 2025. A cidade de Londres, por ser uma metrópole e grande ponto turístico, não poderia fugir de um destino onde apresenta diversos problemas. Seus principais problemas são logicamente ligados àquilo que transforma a metrópole, sendo eles a superlotação, o alto custo de vida e a apatia dos londrinos com turistas e imigrantes. Para facilitar o entendimento desses problemas, é importante estabelecer algumas informações, como sua população, que é de 8,982 milhões de habitantes, sua área de 1.572 km², densidade demográfica de 5.177 habitantes por km², salário mínimo de 9,50 euros por hora,
população de imigrantes equivalente a 55,1% da população total, pelos dados de 2012, e projeções indicam 19,1 milhões de visitantes em 2022. Agora, indo mais fundo sobre os problemas citados, atualmente o custo de vida londrino é de cerca de 11,95 euros por hora. Para se ter uma ideia de comparação, o do Reino Unido é de 10,90 euros. É muito preocupante que o valor londrino seja esse, levando em consideração o salário mínimo londrino, que é de 9,50 euros. Isso nos mostra uma defasagem na economia londrina de uma forma que prejudica principalmente os mais pobres, os imigrantes e os intercambistas, que precisam trabalhar, estudar e suprir suas necessidades básicas. A cidade de Londres é repleta de câmeras, sejam de segurança ou de trânsito. Para alguns, isso pode ser sinônimo de segurança, já para outros, significa a ausência da privacidade. Pela grande quantidade de câmeras de segurança monitorando as ruas londrinas e as fortes leis de trânsito, alguns motoristas acabam sendo afugentados, isso pelo medo de serem ou multados ou presos, ou talvez até os dois. Isso leva a grande maioria da população a optar pelo uso de tubs, sistemas de trens subterrâneos, juntando assim tanto as pessoas que optam por usar os tubs, quanto as que não têm outra escolha e têm que usar eles para se locomover, gerando um problema de superpopulação nos transportes públicos. Agora falando um pouco sobre a superlotação. A superlotação é um problema que assola fortemente a população londrina. Devido à sua grande densidade demográfica e seu turismo, a cidade sofre com esse problema que eles nomeiam como overcrowding. Com isso, a população disputa espaço em Londres, fazendo assim com que todos se sintam em latas de sardinha. A grande quantidade de turistas impede cidadãos que estão indo trabalhar de prosseguir com seus caminhos, visto que não é incomum que suas rotas sejam bloqueadas por grupos se localizando por mapas ou por famílias tentando tirar fotos. E repetindo, overcrowding é um termo que representa essa aglomeração de muitas pessoas. Agora, muitas pessoas geram muito lixo, e isso é inegável. Logo, muitas pessoas em uma cidade geograficamente pequena, que é um grande local de turismo, geram montanhas de lixo por dia. Certas partes da cidade são bem poluídas, principalmente os principais pontos turísticos. É absurda a quantidade de piqueniques que esses turistas fazem e é ainda mais absurda a quantidade de lixo que eles geram com isso.